Olá, dando continuidade aqui à base do pedestal da pintura de fruteira de vidro. Vou usar cinza clara com cinza lunar, uma esquinha de azul marinho misturada aqui no pratinho. Fazer uma misturinha aqui até chegar ao tom de base que eu quero aqui. Veja, diluente, e aqui eu misturo os tons, uma esquinha de cada cor, correto? Para dar o tom de base que eu quero aqui aplicar nessa base aqui. Esse é o tom médio. Então, a parte de sombra é desse tom para mais escuro, e a parte de luz é desse tom do cinza mais claro até chegar ao branco. Esse assim é o processo, o procedimento aqui. Agora eu vou preencher todo ele com esse tom aqui. Fazer um preenchimento todo com aquele tom que já estava preparado lá. Tem alguma sujeirinha de caque, de cinza lunar puro no pincel, não tem problema. Essas nuances faz parte aqui. É assim mesmo. E a cor que eu não consegui ver o nome aquela hora no vídeo anterior é castanho, acho que é castanho claro. É que estava apagadinho ali no vidrinho. Não deu para mim ler na hora. Mas eu conferi agora ali. É castanho. É esse tom. Esse tom foi usado na mesa com uma sombra de marrom e um pouco de sépia. Então esse castanho com o marrom e o sépia vai refletir aqui no pedestal. Refletir não, ele vai transpassar, né? Porque ele está na mesa. Os vizinhos aqui tem bastante cachorro. Tá aí uma coisa que eu não posso controlar. Estão ouvindo no fundo o som das maritacas? O vizinho de cima aqui tem um pé de coqueiro. Sempre elas vêm ali. Feita a base, vamos começar o mesmo processo que foi feito aqui em cima. Escurecendo aos poucos, fazendo as curvas, nuances, até chegar ao ponto de aplicar a luz sobre os tons. Lembrando que essa luz, ela vai ofuscar com o trabalhar da tinta no tecido. Depois tem que ser retocado depois que ela estiver daqui umas 5, 6 horas, para ficar bem nítido que é ponto de luz brilhando.
Colocar já um tom mais escuro. Sempre no sentido da circunferência. Circunferência não é só aqui na frente, ela passa lá por trás também. Nota-se que já tá vindo os tons do fundo sobre a base média de cor. Essa parte aqui que eu estava fazendo no vídeo anterior, ela ainda está úmida. Por isso que ela está dando emenda aqui. É muito importante fazer as emendas com ela ainda úmida, para não ficar a marcação. Na borda do vidro aqui é um tom de azul marinho com um pouquinho de sépia e caramelo para ficar bem escuro. Depois vou ter que fazer as arestas com o pincelzinho menor. Isso aqui é só um preenchimento. Com a cor castanha e cinza lunar. Vou dando um reforço na base aqui, dando um pouquinho mais de escurecimento. Agora com marrom. Porque o fundo, abaixo dessa base, ele é marrom, né? É o marrom da mesa, ele está sendo transferido pelo vidro, né? Fica transparente, né? Acredito eu que essa base vai mais rápido do que a parte de cima. Embora seja mais complexa. Agora eu vou precisar de um tom forte aqui. Então vou misturar marrom com azul marinho. Que bem aqui ele vai fazer um tom escuro aqui, ó. E aqui também. São as partes interior do vidro profundo aqui. Agora é sépio puro. Sempre respeitando onde é que vai ficar as luzes aqui. Agora é esfumar. Como eu trabalho sempre o tom de fundo, sempre eu vou usar de sombra no que está por cima, no elemento principal, eu saio do risco. Fosse uma cor totalmente diferente, não daria para fazer isso. Por exemplo,
Tô usando aqui marrom e castanho e sépia, porque é a base que eu fiz a mesa lá atrás, no início. Como aqui é vidro e vai transparecer, eu posso passar na mesa e no vidro, que não tem problema. O que vai formar o vidro é o reflexos e a luz que vai incidir aqui. Cinza lunar no castanho. Dá mais um tom mais castanho aqui. Cinza lunar puro. O mais difícil de fazer são essa circunferência que passa lá atrás. Se a gente não tiver uma noção de perspectiva e proporção, a gente erra. Tem que treinar bastante a proporção e perspectiva para fazer esses detalhes aí bem certinho. Pegar um pincel menor. Pegar esse verdinho velho aqui. Tentar fazer a aresta do vidro aí. Que ele é um tom bem escuro, bem forte. Aqui, ó. Sépia puro. Levantar bem a mão no pincel para a gente ter a visão panorâmica do pedestal todo. Sépia, azul marinho, uma esquinha de preto para ficar bem profundo esse meio aqui. Sempre esfumando. Agora com sépia puro. Que ele vai fazer uma curva aqui, ó. Essa curva não sai lá da beirinha, não. Ele respeita aqui um pouquinho aqui. Agora sépia com marrom. Fazendo um movimento de circunferência aqui, ó. Um pouquinho de cinza lunar misturado com esse tom escuro aqui. É como se fosse um cinza lunar mais escuro com uma esquinha de sépia. Dar continuidade aqui nessa aresta. Fazer umas leves curvaturas aqui em cima.
Talvez eu vou ter que clarear um pouco esse fundo que está atrás aí. Atrás da mesa. Do pedestal. Aqui. Dá uma leve clareadinha aqui. Como se fosse uma luz a seco, né? Isso. Agora com cinza claro, com o pincel ainda sujo das nuances, vou conseguir dando circunferência. Com pincel cinza claro, com a cor cinza claro, puro agora, lavei o pincel, acrescentar uma nuance de luz aqui, outra nuance de luz aqui, já está começando a formar a circunferência. Uma misturinha de azul marinho com caramelo. Tirar o excesso. Fazer essa borda que passa lá por trás, que é o mais difícil de fazer. Eu tô sem pincel aparadinho, pequenininho, do cabo amarelo. Só tô com o do cabo vermelho. O cabo vermelho é muito molinho. É mais para acabamento, né? Vou tentar fazer com o cabo, pincel de cabo vermelho. Agora com uma esquinha de sépia puro. Uma sujeirinha de sépia, fazer uma borda aqui, uma aresta. Uma cor sépia que ela vai sumindo aos pouquinhos. Aí, agora com o cinza claro, bem devagar, expandir um pouco a luminosidade na curvatura aqui do pedestal. Com bastante cuidado para não sair fora da curva.
acrescentar um pouquinho de cinza lunar e caramelo agora, junto com o cinza claro. Espero que a minha mão não esteja cobrindo aí, que eu não posso ver as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui tem uma luminosidade. Deixa eu levantar a minha mão. Com o punho bem leve. Pinceladas bem suave, mantendo o movimento circular do pedestal. Cinza lunar misturado com cinza claro. Uma esquinha de castanho. Uma sujeirinha. Mantendo a circunferência. Com o pincel filete, vou tentar fazer os contorninhos aí, que é o mais difícil, que não pode tremer a mão de jeito nenhum. Bem devagar. É mais ou menos isso. O vidro, ele faz a curva aqui, a parte de cima ele vai quase morrer lá, ó. Parte de baixo da aresta também tem um contorninho aqui. Esse contorninho ele é bem suave ali. Misturar um pouco de diluente nessa tinta, com a sujeirinha das cores diluída. Fazer apenas o contorninho aqui. Bem suave. É quase que fosse assim, desenhando com lápis, né? Pincelzinho zero. Pincelzinho zero é difícil trabalhar com ele. Tem muita precisão. Sépia com uma esquinha de preto agora aqui. Com a sujeirinha do pincel. Reforçando essas partes de sombra escura aqui no vidro. Um sépia puro. Fazer uma leve contorno aqui.
pegar um pouco mais de azul marinho. Que o vidro aqui tá pedindo mais escuro aqui, ó. A parte de cima da aresta mais escura, a parte de baixo mais clara. Com o sépia puro, agora eu vou fazer o contorno por lá de fora. Tentando fechar totalmente a circunferência aqui. Para que ele fique bem redondinho. Sem muita imperfeições na linha de traço. Agora eu vou tentar dar uma leve espalhadinha aqui nessa aresta. Só com a sujeirinha do pincel bem macio. Com esse pincelzinho macio, vou meio que esfumar tudo essas nuances, esses tons que eu coloquei aqui, ó, no movimento circular do pedestal. Para que todas as cores se harmonizem e fiquem cada um no seu lugarzinho ali. Agora eu vou pegar o branco. O branco é o pesadelo da pintura. Não pode errar. O branco e o preto, em excesso, a chance de estragar é absurdo. Como diz o ditado, né? Menos é mais. Que o branco pouco você pode acrescentar. O branco muito você não tira mais da pintura. Tô só com esse pincel. Esse pincelzinho ele é bem macio. Ele é velhinho, mas ele é bem macio. É quase que um macio, tipo um pata de vaca quase. De tão macio que ele é. Aí eu vou dando batidinhas. Depois eu espalho. Dou umas batidinhas para a tinta ficar. Espalho na circunferência. Sempre com esse movimento aqui, ó. Nota-se que o vidro, essas linhas de luz do vidro, ela não é contínua. Ela não faz o anel em volta toda na mesma reta. Em um lugar ela tá num lugar, no outro lugar ela já tá no outro. Por exemplo, aqui, ó. Ela só faz isso, ela não faz isso. Ela faz isso e para. Aqui é outra. Essa outra já vai passar por cima daquela. Veja bem. Com um pouquinho branco. Batidinha. Tira o excesso do pincel. Volta com calma. E vai fazendo, ó. Já vai pegando o jeito de vidro. Depois que a gente acha a circunferência dele, as nuances, onde é que vai a sombra, onde é que vai a luz, depois é só acentuar tanto a luz como a sombra. Aqui já é uma luz que não é branco. É cinza com esquinha de castanho e cinza claro aqui. Bem suave. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, só um pouquinho. Espalho ela para dentro em circunferência aqui, ó. Sempre com esse movimento. Certo? Agora, com um pouco mais de azul marinho, caramelo e às vezes até o preto, se precisar.
dar um tom mais forte ainda, que é o caso agora. Um pouquinho de caramelo para dar um quebra-tom, para ficar um verde pântano bem forte agora aqui. Mesmo processo que eu fiz com o branco, eu tô fazendo com a cor escura. Batidinha, tira o excesso do pincel no paninho, espalha para dentro. Esse meio aqui, ele tem que intercalar as nuances escuras sem sair da borda, para não perder a proporção da perspectiva da circunferência do objeto, que é dificílimo pintar isso daqui. Muita gente pediu para mim fazer um vídeo disso aqui, só espero que esteja ficando bom, que vocês gostem aí, curte, compartilha, deixe sugestões para que a gente possa cada dia melhorar mais, né? A tendência é melhorar sempre. Feedback é importante. Escuro. Sépia com esquinha de preto aqui. Agora com sépia puro pelo lado de fora, contornar pelo lado de fora, fazendo a parte onde que vai ficar a sombra mesmo aqui, sombra de verdade agora. Agora é a luz. Pincel zerinho com cinza claro, uma esquinha de branco. O vidro ele tem umas curvinhas, uma refração, e faz esses detalhezinhos aqui, ó. Bem simples. Acentuar um pouquinho mais de branco, né? Com muito cuidado, tirar o excesso. Tem mais uma refraçãozinha de luz aqui. Muito cuidado. Ele vai formar um Czinho de luz aqui. Aqui ele vai formar um outro Czinho.
Czinho aos contrários. A luz do cantinho é um pouquinho mais escura. E a refração fica mais apagada. Mas ela existe ali. Com um pincelzinho número 2421, bem pequenininho, limpo, sem nenhuma tinta. Agora a gente vem em cima da onde a gente colocou, vai dando os toquezinhos para tirar aquele excesso. Muito importante tirar o excesso. Como que tá ficando aí, gente? Tá parecendo vidro? Tá ficando agora a parte de luz a seco para fazer, que depois vou fazer um outro vídeo para fazer o acabamento do vidro. Que eu tô fazendo aqui com a tinta fresca, né? É bom secar. Aqui é a luz de circunferência. Ok. Acredito que já tenha puxado um pouquinho a tinta aqui em cima. Agora os efeitos com outros tons de tinta já pega mais, ó. Já fica mais aparente. Colocou um tomzinho de marrom bem aqui nesse meio. Marrom puro, tá? E esse marrom puro, ele representa o marrom da mesa, que tá por baixo desse vidro aqui. Um pouquinho de sépia. Um pouquinho de sépia puro. Mais sépia puro bem aqui, ó. Ainda tá bastante fresco. Teria que puxar um pouco mais.
Nem secar totalmente, nem muito fresco. Tentar usar um pincel mais mole para ver se ele fica. Dá uns retoquezinhos já aqui em cima. Em algumas partes. Aumentar a circunferência do vidro aqui. Os detalhezinhos finais. Com um pincelzinho menor, mesmo processo. Ele limpo, ele vai espalhando a tinta que está fresca, bem devagarzinho. Essas batidinhas. Tá faltando para mim aqui uma cor essencial que eu não tenho aqui. Vamos ver. Que é o cinza chumbo. Achei aqui um restinho. Cinza chumbo com uma esquinha de verde e de azul marinho. Eu preciso fazer esse trabalhinho aqui, ó. Tomando sempre cuidado para não passar em cima onde está branco. Isso aqui, gente, quando ele secar, que eu fizer o retoque final aqui, fica igual vidro de verdade. Mas o processo é lento, é demorado. Demanda muita paciência e muito tempo, sabe? Mas fica bonito. Vocês sabiam que a pintura a gente nunca termina? A gente nunca termina uma pintura. A gente abandona ela. Ou por cansaço, ou por achar que já tá bom. Mas para ficar bom mesmo, nossa, a sensação é que ela não tem fim. Sempre a gente acha coisa para corrigir na pintura. Agora eu vou pegar um pincel um pouco maior. Vou tentar fazer o reflexo dessa carambola aqui na perspectiva. O lado de cá não vai ter, porque aqui a luz veio aqui, né? O lado de cá não vai ter, se tiver pouquinha coisa. Mas aqui tem que refletir lá. Por quê? Porque tem luz incidindo aqui e vai fazer isso aqui, ó. Processo natural da luz. Quando a gente vai pintar vidro, a gente tem que estar sempre atento. Porque o vidro ele não tem cor, ele é a soma de tudo que está em volta com a luz.
pegar aqui um amarelo que eu fiz a base das carambolas, que é o amarelo gema. Com o pincel um pouco maior, uma pincelada bem precisa aqui. Agora, com o amarelo canário por cima, para dar uma sensação que ela refletiu lá. Com o azul hortênsia, também eu vou fazer algumas luzes. Só lembrando que ainda não está seco, então não fica com aquele acabamento bom de luz a seco, né? Que fica vivo, né? Mas se for esperar muito, o vídeo fica muito longo. Azul hortênsia. Só uns toquezinhos aqui. Tem que ser um pincel menor. Fazer com branco mesmo. Com bastante cuidado o branco. Vai ter uma luzinha bem aqui, ó. Com azul hortênsia. Só com a sujeirinha do azul hortênsia bem aqui. Fazendo um muzinho. Com mais amarelo gema aqui. Uma pincelada bem precisa. E uma luz amarelo canário por cima aqui. Só isso. Pegar um pincel maior totalmente seco. Ele não pode ter tinta nele. Eu vou pegar, deixar ele sujo com amarelo gema e uma esquinha de cinza claro. Nota-se que ele está sujo. Esse aqui acho que é o número 16, Kondo 456. Só vou fazer esse movimento aqui, ó, bem suave. Lembrando que isso aqui fica bom fazer seco. Ele ainda não está bem seco. Tiro mais o excesso, deixa ele limpinho. Só com uma leve sujeirinha. No movimento, acompanhando o vidro. Dá até para colocar um pouquinho desse castanho aqui. Porque a mesa foi feita em castanho, né? Castanho com cinza claro. Ele vai dar um ar de naturalidade ao vidro. Porque ele está refletindo o que foi feito aqui. É isso aí, por enquanto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, comenta, deixa umas dicas lá, uns feedback. E lembrando que daqui a pouco, a hora que ele secar mais, eu vou fazer um vídeo mais curto daí, com as luzes a seco. É o que vai dar o verdadeiro aparência de vidro, né? Deixa eu levantar um pouco aqui.
Tá começando a ficar aparecer o vidro. É assim que eu pinto o vidro. Bom, até mais. Deus abençoe a todos.